Olá, hoje eu estou aqui com o André Laiza, da Lave Fotografia. Tudo bom, André? Tudo bem, Diego. Prazer ter você aqui no canal Papo em Casa para esse papo sobre masculinidades e para o movimento Homens Não São Inimigos. André, conta pra gente o que você aprendeu sobre o que é ser homem. A primeira coisa que vem na cabeça é não chora, né? Isso não chora, isso não é coisa de homem, não chora, engole esse choro. Então, não, a gente, quando é criança, não entende o que isso representa, mas é praticamente o não expresse o seu sentimento de, teoricamente, fraqueza, no caso, né? Que eu acho que é o mais considerado, e além disso isso é coisa de menina, não faça. Então tem as duas coisas implícitas, né? Nessa logo a primeira experiência de fala de homem, se porque é difícil depois alguém falar, homem faz, homem é isso, ser homem é aquilo. Ninguém chegou e me disse o que era, como era ser homem, mas foi nesses pequenos detalhes que as pessoas falavam, né? De não expressar o sentimento de fraqueza ou nossos medos, nossas dores, né? E também uma coisa que eu reparo bastante hoje do homem, assim, é da questão do papel do homem não ser o provedor, ele não estar na cozinha, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo que ainda hoje, no dia a dia, ou nas festas, ainda tem aquilo das mulheres irem para a cozinha e os homens ficarem na sala, ou desde preparar comida do dia a dia e tudo mais. Então, acho que esse papel do homem, assim, tinha muito isso de não, ninguém falou, tem que ser assim, mas é representado dessa forma. Né? Tá. E de que maneira e em que medida essa mensagem atrapalhou, atrapalha a sua vida, né? E de onde vieram essas mensagens? Questão de atrapalhar, assim, muito engraçado, porque uma coisa que eu gosto bastante do ambiente, da cozinha em si, sempre gostei, mas não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, assim, nenhum arroz, assim, absolutamente nada. Fui na necessidade de ter que aprender. Engraçado, inclusive, até por WhatsApp, coisa do tipo que a gente não sabe nem como comprar, ou qual comprar, quantas coisas diferentes tem, ou sei, no mercado. Você descobre, inclusive, como é caro comida, ou comer fora de casa, só quando tem a necessidade de morar sozinho, ou de ter que ir no mercado e comprar as coisas para casa e tudo mais. Então a gente só percebe como isso é prejudicial, essa falta de noção geral, assim, do ambiente, que é uma coisa básica, se alimentar, né? Todo mundo precisa, não tem diferença entre um e outro. Então eu vejo que isso me prejudicou bastante, assim, né? Nesse sentido hoje de ser dependente de outra pessoa e no nosso universo machista geralmente é uma mulher, né? Seja mães ou irmãs ou faxineiras, empregadas, gente que trabalha em casa, difícil ser um homem, né? Então é uma coisa assim que o machismo traz até uma questão de uma dependência, mas como assim eu dependo de outra pessoa para me alimentar, né? E como se fosse uma obrigação dela me alimentar, né? Se eu não como, se ela não me alimenta, como assim não tenho comida? Então é uma coisa que eu vejo hoje muito nesse sentido. E na sua profissão, André? Conta um pouquinho como é, se existem as mesmas oportunidades para as mulheres, como é que você vê isso? Não, acho. Não só na minha como em todas, né? Mas acredito que não tem as mesmas oportunidades. Mas no audiovisual, eu, por exemplo, sou eu e minha sócia, né? Somos em dois e geralmente a gente em eventos com outras produtoras ou amigos, a gente observa que é basicamente homens, 90% geralmente, quando tem uma mulher, 4, 5, 6, 8 homens, coisas nessa proporção. E é engraçado que não só exercendo a função, mas quando tem um fotógrafo homem, uma fotógrafa mulher, que é o nosso caso, as pessoas às vezes se surpreendem, às vezes não, geralmente se surpreendem com a foto, ou quando vê uma foto pergunta de quem é, geralmente pergunta olhando para mim, que foto bonita, né? É de vocês, mas olhando para mim, né? Não, é dela. Ah, fica aquela surpresa, né? E às vezes fotografando, tirando a foto, mostrando para a pessoa, olha a foto que eu fiz. Nossa, rola uma surpresa que não é a mesma surpresa quando a gente percebe que um homem mostra a fotografia, né? Eu acho que a expectativa também das pessoas
demonstram o quanto o machismo é enraizado, né? Porque não é uma coisa que a pessoa está pensando ali prejudicialmente ou tal, é uma surpresa às vezes que ela quer demonstrar, às vezes uma coisa boa, ela quer demonstrar que gostou, mas o jeito dela de demonstrar para quem está hoje preocupado ou observando de uma outra forma, fala, mas não é assim, isso eu acho que é machismo, né, e tal. Então, não, assim, não é a mesma oportunidade. Isso a gente falando do dia a dia. Se a gente for falar de cinema, dos grandes mercados em si, de filmes, a gente pouco ouve falar de diretoras mulheres, né? Se a gente for ver o Oscar, que é hoje um grande parâmetro, a gente vê pouco falar de diretoras mulheres. A gente ainda vê atriz e ator, categorias diferentes, mas no diretor, aqueles que geralmente vão atrás dos roteiristas e iniciam o processo de produção, geralmente são homens, inclusive na produção mesmo, produtores, e a gente viu recentemente o caso de escândalo com abuso, com assédio dos produtores, porque eles dominavam o mercado e nada era feito, e enquanto mais dinheiro, a gente sabe que mais manipulação acontece, eles abafam as coisas e tudo mais, mas hoje a gente tem voz, as mulheres têm mais voz para denunciarem e chegarem a de fato perceberem o quão abusivo é esse mercado também. E como tem aparecido caso de abuso, né, e de escândalo nesse mercado, né, no mercado audiovisual, do cinema, enfim. Aqui no Brasil a gente vê algumas mulheres, né, em grandes produções, mas não é comum, né? Sim, a gente tem uma abertura, isso é bacana, a gente vê trabalhos incríveis, mas geralmente a grande maioria é de homens em si. E quando você fala que alguém olha para a foto de uma mulher, né, da sua sócia, que é minha filha, e que é uma profissional de muito talento, mas você acha que é não validar o talento dela? Sim, acho que é uma, Um uma, não reconhecimento? uma falta de reconhecimento ou é uma percepção de que a mulher é inferior ao homem nessa profissão ou como um geral, né? Se surpreender como uma mulher pode ser talentosa, como qualquer um pode ser talentoso, né? Não tem essa surpresa, não tem essa diferença. Mas eu acho que não tem a expectativa de que a mulher possa ser boa no que ela está fazendo ali, né? Naquele momento em si. E aí gera uma surpresa de, nossa, olha, ela faz isso, mas por que não? Isso é engraçado, a gente fica assim, principalmente eu quando reparei, eu não reparava, óbvio, por estar nesse papel de privilégio, eu nunca percebi essa diferença, porque eu só reparava na reação comigo. Então, quando ela mesma, minha sócia, começou a me abrir os olhos para repara como as pessoas reagem diferente quando você mostra a foto e quando eu mostro a foto do mesmo ambiente. Não é nada, às vezes, assim, um ambiente muito diferente, tal, com uma foto totalmente diferente da outra. Não, pode ser no mesmo ambiente. É o olhar ali, a foto artística, incrível, super bem enquadrada, iluminada, que você olha e fala, nossa, uou. Mas é um ou diferente. É um ou de. Não é só um ou da foto, é um ou foto, um ou pessoa, sabe? Assim, você vê a relação que ela. Nossa, essa foto, essa pessoa. Não é só, nossa, que foto. É a foto e você. Depois que ela me abriu os olhos, é perceptível. Que triste isso, né? Essa falta de validação do talento feminino, né? André, e hoje, se você tivesse um filho, o que você diria para ele sobre o que é ser homem? Qual seria a sua forma, a sua abordagem com um filho? Hoje acho que pensar em ensinar uma criança, um filho, né, é uma autorreflexão, né? Eu acho que eu partiria dos pontos que eu mais tenho dificuldade, que é sobre expressar os sentimentos, expressar aquilo que está sentindo ali, não só nos momentos felizes, que é o que eu pelo menos tenho mais facilidade de me comunicar e tal, às vezes no triste também, que nem todo mundo, mas a gente consegue às vezes falar um pouco porque ficou triste, mas tem outros tantos sentimentos, como raiva, como frustração, como até mesmo depressão, né, que é difícil chegar nesse momento, é um acúmulo de outros sentimentos que a gente não conseguiu expressar, comunicar e entender. Então, acho que o primeiro ponto eu partiria dessa questão de expressar os sentimentos, até buscar, inclusive tem filmes recentes
que animações que ganharam Oscar e que falam bastante do sentimento de uma forma lúdica, né? De uma forma que a criança comece primeiro a captar as imagens, as cores, mas que ao longo do tempo ela começa a entender a mensagem que aquilo traz, principalmente para os pais também, né? Sobre cada tipo de sentimento e como eles são importantes. Não tem problema você estar triste, faz parte, né? Não é estar feliz o tempo inteiro. Então, eu vim de uma criação de esporte, de competição e tal, que era difícil entender essa questão da frustração, de não ser o primeiro. Faz parte do jogo, mas até que ponto que isso é normal, você não tem que ganhar e tal. Era uma coisa incentivada, mas mais para competição. Perder sempre não era uma coisa aceitável. Ninguém fala, tudo bem perder sempre. Não, tudo bem, não, você está participando e tal, mas não, você perdeu, não tem problema nenhum. Então eu partiria, acho que para essas coisas que eu tenho dificuldade hoje, e que eu tento trabalhar, e da liberdade em si, que independente, a gente falou de filho, né? Mas se for filho, filha, acho que não tem diferença falar da liberdade do ser, né? De ser aquilo que você tiver desejo de ser, ou de experimentar, ou tiver curiosidade ali, independente de cor, de padrões estéticos. A liberdade, seja quem você tiver vontade de ser, ou sonhe aquilo que você tiver sonhado ali, sem preocupação com o que os outros vão falar, expresse aquilo que você sonhou sem medo de ser julgado, e para tentar criar isso dentro de casa primeiro, porque eles vão enfrentar dificuldades fora, né? Porque fora não é esse mundo que a gente imagina, né? Que a gente tenta criar dentro de casa, né? A gente sabe que as pessoas têm suas dificuldades, seus momentos, e que é diferente, cada um tá na sua evolução, mas tentar criar dentro de casa essa liberdade para eles já enfrentarem melhor o mundo, a sociedade, todos esses problemas, o machismo que ainda é muito forte, e que eles possam ter também sentir essa liberdade de conversar com a gente em si, né? Ter essa abertura, essa proximidade, né? De não ter vergonha de falar dos sentimentos, porque quando a gente já limita ali logo de cara, não chora. Então, a partir daquele, eu não posso fazer isso, então se eu fizer outra coisa que ele também não vai gostar, ou não vão gostar, então eu não posso falar, então é melhor eu não falar. Isso vai vir uma bola de neve, né? Então, desde esse primeiro chora, tá doendo? Chora. Tá doendo? Chora. Então, acho que eu partiria por esse caminho. Que legal. E com os amigos, os brothers todos, que vêm com aquelas piadinhas machistas, que têm um comportamento ainda muito negativo em relação às mulheres, como é que você reage? Eu percebi, até refleti recentemente sobre isso, sobre os grupos e tudo mais, até alguns tendo filhos, recente, agora que eu reparei no Instagram e tal, falei, nossa, eu perdi um pouco o contato, né, com o pessoal, mas eu acho que foi até por algumas rugas dessas, assim, de brincadeiras ou piadas ou fotos, que é o que hoje a gente vê na internet, o quão absurdo é o compartilhamento de fotos que outras pessoas não permitiram, ou não desejaram, não quiseram ter sido expostas. Então eu já fui mais incisivo, já falei uma vez, falei algumas, uma vez que me incomodou mais eu saí do grupo, e acho que foi até por isso que eu perdi um pouco de contato, e depois de um tempo até me colocaram, mas já vi que não era aquela mesma coisa, já me olhavam diferente. Então acho que a primeira abordagem não foi da melhor forma, assim, foi uma coisa que me incomodou, e eu, em vez de tentar com paciência ali expor as minhas ideias e tal, eu preferi me afastar. E nisso eu descobri também que eu, nesse movimento, me aproximei de outros homens, outros amigos, que já conhecia também, não foi nenhuma procura, assim, foram só uma percepção de outras pessoas que tinham a cabeça um pouco mais aberta, que já percebiam já as atitudes machistas que tinham, já falavam um pouco sobre isso, já tentavam minimizar isso no dia a dia. Então eu percebi que eu me afastei daquele grupo machista enraizado que não está querendo conversar e perceber o que está com uma atitude prejudicial, e estou com uma galera um pouco mais aberta hoje, assim, algumas pessoas que já entendem que é uma coisa lado a lado, assim, porque tem até me ver na cabeça agora aquela expressão, por trás de todo homem tem uma grande mulher, que tenta enaltecer a mulher de uma forma mais machista possível, colocando ela atrás do homem, né? Então, hoje no grupo de amigos eu percebo assim que tem uma galera já com a cabeça, tentando abrir a cabeça, e outros que ainda estão num estágio atrás, assim.
E qual que é o seu desafio diário para vencer toda essa educação tão machista? Primeiro, autorreflexão, né, porque é enraizado de fato, não é vindo aqui falar, eu percebo, é super fácil, ó, agora eu não sou, agora eu não faço. Não, a gente tem toda, eu, toda a história, né, fazendo pequenas atitudes, pequenos detalhes que ainda são machistas. Então eu tento hoje ouvir mais. É difícil, não falando que, olha, agora eu falo, eu ouço, é tranquilo. É difícil, eu tento ouvir mais quando outras pessoas falam, olha, o que você está fazendo é machista. Porque a gente, mesmo com essa percepção, isso hoje me incomoda muito. Assim, uma coisa que hoje mais me ofende, engraçado que eu até outro dia comentei há um tempo, que me ofende muito, por exemplo, minha companheira fala, olha, você está sendo machista. Isso me ofende de uma forma porque eu vejo que isso é muito ruim, é prejudicial, assim, de uma forma, como assim? Não, eu... Então eu tento depois parar, pensar, de não, pera, então isso tá errado. É um detalhe, porque se eu tô tão preocupado com o tema, tô conversando sobre e ainda tô fazendo, nossa, então isso é grave, né? São pequenos detalhes, então tentar reparar nos mínimos e pequenos detalhes, desde uma vergonha de perguntar para uma senhora como escolher um limão, que assim, não, tenho vergonha de, não, você olha, se for, vou ali conversar com o cara do caixa, cara, beleza, estou mais próximo dele. São pequenos detalhes que é uma atitude machista, assim, de, não, como eu não sei, e eu vou perguntar para ela como. Então, eu acho que é essa autopercepção dos pequenos detalhes e tá com a cabeça aberta para ouvir mesmo, porque a gente é machista, a gente no dia a dia acontecem algumas pequenas coisas e a gente tem que estar aberto a ouvir, ó, tá vendo, você fez aquilo ali, isso não é legal, vamos tentar, tem que fazer diferente e tal. É interessante você falar isso, né, de perguntar, porque o homem na direção, por exemplo, né, no volante, no trânsito. Agora não, porque a gente tem aplicativo, né, e a gente se localiza muito facilmente, né, na direção. Mas antes dos aplicativos, os homens tinham muita dificuldade de parar para perguntar, né, o caminho para alguém num posto, para um taxista, enfim. Você já viveu isso? Já vivi, engraçado, tô aqui sorrindo, só ouvindo, porque conversei já em terapia isso como, para mim, não só nessa questão, mas como era difícil na educação escolar que eu tive falar que eu não sabia, que eu não sei até hoje, não sei. É uma dificuldade assim, porque era uma fraqueza que eu não poderia demonstrar. Para mim, como você não pode demonstrar que você não sabe. Se você não souber, você fica ali, depois você vai pesquisar e fala, mas você não pode falar, não sei. Não, desculpa, não sei. Isso para mim hoje ainda é uma dificuldade grande que eu tento trabalhar. Às vezes eu vejo que eu falo de novo, alguém fala alguma coisa, sabe? Eu falo, aham, aquele só fala mais para ver se eu capto, sabe assim. Uhum. Então, ainda eu não sei se é uma dificuldade só minha, mas agora falando talvez também de um machismo enraizado lá na escola, lá atrás, de que o homem não pode demonstrar fraqueza, então isso veio desde lá de trás comigo, mas sim, ainda é uma dificuldade de, não sei, não sei, não sou obrigado a saber as coisas, não sei, simplesmente não sei, porque foi ensinado que isso não se faz, até para conseguir um emprego, aquelas coisas todas que a gente vê no nosso sistema de ensino, né? Entendi. Ô André, e você acha como é que você acha que o machismo faz mal para os homens de maneira geral? Agora a gente abre um pouco aí para o geral. Acho que essa própria limitação de expor sentimentos, né? Assim, não tem como falar que isso é benéfico, né? Porque a gente vê a maioria dos homens que não atingem esse padrão do machão, do provedor, ou tendo crises absurdas. Eu tenho referências em família, assim, principalmente agora me veio também de um relacionamento de um casal em que a mulher ganha mais dinheiro que o homem entra em crise, as pessoas julgam mal, nossa, mas sua mulher ganha mais que você. Primeiro já sua mulher, né? Ninguém fala seu homem, já é uma outra coisa, né? Das expressões, dos pequenos detalhes que a gente pega. Mas homem totalmente em crise porque está ganhando menos, está se sentindo inferior. Coisa absurda que atrapalha, que é um machismo que atrapalha principalmente os homens, assim, porque mulheres ganhando bem, ótimo, maravilha. São poucas que estão sendo reconhecidas, porque a maioria não é, né?
Então deveria ser uma coisa que o homem ia falar, nossa, olha só, eu tenho uma companheira que é bem valorizada. Não, ele se sente inferior, nossa, olha, ela está sendo valorizada mais do que eu. Então é assim, extremamente prejudicial. E você faz parte de alguma roda de homens, de algum movimento? Essas rodas de conversa, de escuta? Não, na verdade não. Converso com alguns amigos assim que têm um pouco mais de liberdade ou que se preocupam sobre o feminismo, que se interessam na luta por igualdades, até alguns que sofreram algum tipo de preconceito ou coisa do tipo. Até mesmo eu, quando sofri um único na vida, daí a gente percebe como a gente está numa situação de privilégio, porque quando eu sofri o primeiro, né, o único que eu sofri, eu fiquei abalado pensando em todo mundo que sofre o tempo inteiro. Mas não tenho nenhuma oficial, assim, o nosso grupo hoje vamos falar sobre... Não. Tá. E o que o movimento Homens Não São Inimigos ressoou em você e te fez querer participar? O nome muito forte, né? Logo que a gente lê Homens Não São Inimigos, E a primeira coisa porque eu percebi em algumas experiências poucas, assim, que o homem perde um pouco de fala no movimento, né? Quando a mulher, que é a principal prejudicada nessa relação, tenta falar e fala, né, de como ela está se sentindo. Então, de fato, a gente tem que parar e ouvir. A gente não está naquele papel, não está naquela pele, não está sofrendo aquelas consequências. Mas nós, como homens, também sofremos o machismo, né? Também tem esse lado prejudicial, que nem se compara, mas é coisa mínima que afeta também os homens. Então, a gente vê muitos homens depressivos, até comentei por essa questão financeira ou tal, e eu acho que é um lugar, a gente precisa também de um espaço, uma voz, para principalmente conseguir conversar com outros homens, porque eu vejo nos grupos de amigos e tal, principalmente os mais machos, estão os macho alfa, né, que é o mais macho além dos machos. Eles têm uma dificuldade de ouvir até outros homens, então mulheres falando que o que ele está fazendo é errado, é um absurdo, porque está prejudicando mulheres em si. É difícil aceitar, é difícil ter essa percepção de falar, ok, nossa, eu estou fazendo errado, agora eu vou mudar. Mas vindo de outros homens, eu acho que o movimento ganha força, vindo dos dois lados, né? Porque vai vir de frente, que eu acho que tem que vir mesmo, a luta tem que continuar vindo de frente, falando, olha, tá errado, porque é um extremo, tem casos extremos, a gente vê os números de mortes, de agressões, e só cresce, então tem que vir de frente, mas quando ele recuar, ter o lado dele ali falando a mesma coisa, de uma outra forma, falando, tá vendo, cara, isso tá acontecendo porque a gente fez isso. Se colocar ao lado dele, falar, a gente fez, eu também fiz, e dá para mudar, eu sei que dá para agir diferente. Então acho que ganha força quando ele não tiver mais para onde fugir, de fato, de mulher falando, não é só elas estão falando, ele também está falando, então pode ser. E tentar abrir a cabeça dessa forma, tentar ganhar volume, ganhar corpo assim, né? Somando a essa luta do feminismo. E o que você diria, então, como uma mensagem final, em apoio ao movimento, para todo mundo que está nos assistindo? A luta continua, o movimento feminista é um movimento não só válido, mas necessário, mas também com um pequeno espaço para os homens poderem ajudar, né? No caso, a gente vir nesse lado a lado, assumindo o nosso papel de machista e que estamos em busca da transformação. Então, eu acho que a mensagem é essa, acho que juntos a gente pode ser mais fortes mesmo, assim, acho que a gente consegue abrir mais a cabeça e buscar a igualdade de gênero, de fato, independente quem seja. De todas as diferenças, né? Legal, André, muito obrigada pelo nosso papo. Adorei ter você aqui no canal Papo em Casa. E como é que as pessoas te encontram? No Instagram, lave.fotografia, que é a página da produtora, e lá tem já links para os nossos perfis pessoais, meu e da minha sócia, e você consegue ir acessando todos os nossos projetos fotográficos, de vídeo. A gente tem mais alguns outros, 5 ou 6, enfim, tem empoderamento do corpo feminino que minha sócia faz, tem natureza, tem animais, tem assim,
bastante coisa bacana, assim, dá para ir achando através do Lab Fotografia. Muito legal. E o projeto dela é lindo. Lindo. Muito bom, gente. Então, obrigada por vocês que estão aí nos assistindo e continuem de olho porque vem muita coisa legal por aqui. #Homens não são inimigos.